Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida. Eu quero reagir a um vídeo hoje com vocês, enquanto a gente conversa sobre questões relacionadas ao fim. Vamos falar de escatologia um pouco aqui. Falar de escatologia sempre envolve um pouco de teoria para quem não acredita no que a gente acredita, né? Sempre que a gente fala sobre escatologia, um lado parece que não acredita e trata a gente como teoria, né? Teóricos de conspiração, tudo mais. Bom, a gente tem que lembrar de que todas as coisas estão caminhando para o fim há muito tempo. Então, querendo ou não, algumas teorias acabam sendo relevantes, sim, e refletem de forma direta aqueles planos de Satanás, de atrapalhar a humanidade e tudo mais. Então, nem tudo em escatologia é teoria, mas sim, existem teorias também, né? Bom, eu tenho observado aqui em silêncio os últimos acontecimentos, né? Tem acontecido muita coisa, pessoal. E eu não tenho comentado com vocês, a gente está focado em outro tema, mas eu tenho olhado aqui por trás dos panos também algumas coisas que estão acontecendo. Vamos dar um resumo da natureza, do ser humano agora em 2023. Até bom esse resumo, porque depois a gente vê o que aconteceu, né? Então, ó, nós passamos por uma pandemia. Dessa pandemia, a gente está tendo várias mortes suspeitas e esquisitas. Parece que tem uma subpandemia que ninguém sabe explicar o que que é, ali do mal súbito, né? Depois pesquisem sobre o mal súbito. Há muita teoria por trás do mal súbito, mas é real. Tem muita gente morrendo de mal súbito agora. Nós tivemos uma guerra com a Ucrânia acontecendo, a Ucrânia e a Rússia, que não terminou, acontece até hoje. E depois disso, o aumento da violência, drasticamente, a violência aumentou pra caramba no mundo, no meu bairro, no seu bairro. Coloca nos comentários se o seu bairro passou por esse aumento de violência, tá? Se você quiser também, coloca os motivos que você acredita ser, né? Por que que a violência aumentou no seu bairro? Aqui no meu bairro a violência aumentou, tá? Ficou mais perigoso, sim. Não dá pra sair à noite, não dá pra ficar andando na rua. Você tem que tomar cuidado. Eu moro no Espírito Santo, as praias estão perigosas, né? A cidade está perigosa, as notícias estão ficando cada vez mais esquisitas, né? Então, de forma geral, a violência realmente aumentou. Eu não vou falar por quê, vou deixar você falar, né? E dentro de tudo que está acontecendo agora, nós temos algumas ideias do passado que não foram descartadas, porque com o tempo parece que elas estão se tornando reais, e algumas ideias para o futuro, algumas coisas que o pessoal já está desenvolvendo ali a respeito do que vai acontecer. Tem gente falando de uma terceira guerra, né? Tem gente falando ali sobre uma guerra entre o globalismo e o outro lado da política. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É até legal a gente ter esse vídeo como marco zero. E depois do dia 30 de outubro, 31 de outubro, né? A gente vê o que realmente aconteceu, né? Tomara que seja só teorias, tomara que não aconteça nada com ninguém. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente. Algumas coisas vão acontecer. E é necessário que algumas coisas aconteçam porque a Bíblia diz que vai acontecer e isso reflete o fim. Eu vou falar sobre isso também durante o vídeo de hoje. Antes de passar para o nosso vídeo, quero lembrar vocês de alguns temas importantes, tá? Vocês lembram das pedras de Geórgia? Cara, curiosamente, ninguém mais fala nas Pedras de Geórgia, né? Mas o que acontece? As Pedras de Geórgia é um monumento que foi destruído em julho de 2022. No finalzinho da pandemia já, né? Chegando no final da pandemia, destruíram as Pedras de Geórgia. Eu tenho uma matéria aqui sobre ela, para quem não sabe. Esse canal, meu canal, é um dos canais que fala sobre a Pedra de Geórgia e é mais visto. O meu canal é muito encontrado, pessoas que procuram as Pedras de Geórgia e o Blue Beam, né? O Blue Beam é um outro tema que, se vocês quiserem, eu posso gravar sobre ele. O Blue Beam, ele não morreu, ele continua acontecendo, tá? Eu posso falar sobre isso em outro vídeo, mas as Pedras de Geórgia, de forma bem rápida, é um monumento criado ali, ó, eles estão falando que foi pelo movimento Rosa Cruz, né? E nessa pedra, esse monumento, criado com um texto de um maçom, né? Esse texto do maçom é possível encontrar e ler de graça hoje, tá? Mas aqui o cara tá falando que tinha ali ó, os 10 mandamentos do anticristo, né? O texto que tem nessa pedra, tá vendo aqui escrito na borda aqui, tá vendo? Então, são quatro pedras, cada lado está escrito com um idioma diferente. Aqui a gente tem o japonês ou mandarim, não sei. Aqui a gente tem uma letra muçulmana, não sei. E aqui também tem outra, não lembro agora, tá? Mas esse texto é um compilado de informações de um maçom muito famoso no passado,
que trouxe 10 mandamentos para a vida na Terra. Esses 10 mandamentos, eles trariam uma certa paz na Terra, sabe? Aquela ideia de um planeta sustentável e ainda habitado por humanos. Então, parte não, né? Aqui tem os 10, né? Ó. Parte dessas regras é uma regra que você tem visto aplicada o tempo todo na Terra. Na verdade, a gente nunca deixou de ver isso aqui, né? Não dá para saber se é por causa da Pedra de Geórgia ou não. Mas o fato é que depois que a pedra foi destruída, as coisas continuaram a piorar de forma que esta geração não viu ainda acontecer. Por exemplo, a gente tinha a pandemia, depois disso estourou uma guerra, a violência começou a aumentar e agora estourou outra guerra, ou seja, mais uma guerra, né? Quando é que a gente vai ter um pouco de paz? Quando é que a gente vai poder descansar um pouco, né? E a primeira regra... Desculpa, minha garganta tá ruim. A primeira regra que tem na pedra é manter a humanidade abaixo de 500 milhões, em perpétuo equilíbrio com a natureza. E vejam só, né? Parece que a pedra foi destruída, mas os planos não. Isso aqui tem acontecido desde então. Não vou dizer novamente. Não estou dizendo que tudo isso é especificamente por causa da pedra. Mas fato é de que desde que ela foi destruída, as coisas continuaram a piorar. Para vocês terem uma ideia, até a teoria do ARP voltou com tudo. Há vídeos mostrando a ARP em funcionamento, a gente não sabe mais exatamente se é tudo teoria ou se é real, de fato. Isso está acontecendo hoje em dia, o ARP está sendo usado. Eu entrei no site da ARP, existe um site, e eles falam lá sobre a motivação de continuar o projeto ARP. Né? Quem é das antigas vai lembrar. Se você não é das antigas, volte lá e procure sobre isso, tá? Aqui a segunda lei, conduzir a reprodução sabiamente. Ó. Conduzir a reprodução sabiamente é controlar o nascimento de pessoas no mundo. Né? Como é que isso tem sido feito? Coloca nos comentários como você acha que isso está acontecendo. Outro ponto aqui dessa regra é o aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Tá aqui, né? Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo, controlar a paixão, a fé e a tradição, e todas as coisas com razão moderada, controlar a fé, tudo isso tem acontecido também. Proteger os povos e nações com leis e tribunais justos, isso aqui seria um controle global, uma regra global que vai julgar todo mundo, né? Permite que pessoas e nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Quase todo mundo concorda com essa lei aqui. Mas olha, tá lá na regra, estavam nas pedras de Geórgia isso aqui, tá bom? Evitar funcionários públicos desnecessários. Tava lá. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, valorizar a verdade, o amor, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. Aqui a gente percebe a religião dessa pedra, né, que é o infinito. E essa ideia de adorar o infinito é quase igual a adorar o universo, sabe? Crer no universo. É uma religião mais mística, mais antiga até, lá dos primeiros séculos, né, da era cristã. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, deixar espaço para... Ele repetiu aqui, né? Enfim, essas são as pedras de Geórgia, né? E você sabe muito bem que muita coisa disso aqui pode não ser apenas uma teoria, né? Pode sim ter a ver com o que está acontecendo. Pessoal, nem toda teoria é meramente uma teoria. Às vezes uma teoria vai dar espaço para uma realidade lá na frente, tá? Enfim, o que eu queria falar para vocês sobre isso é que isso aqui ainda está vivo, tá? A pedra foi quebrada, mas está vivo. De lá para cá, vamos só relembrar. Eventos estranhos na natureza, uma guerra sem sentido começou entre a Rússia. Eu digo sem sentido é que ela não acaba, por quê? Entendeu? A questão é porque ela ainda existe, sacou? Então é por isso que eu falo que ela é sem sentido. Outras doenças mortais apareceram e toda semana vocês veem outras doenças aparecendo, que são mortais também, isso é bem comum, quem assiste jornal tá acompanhando. E agora mais uma guerra matando pessoas de forma cruel, como a gente tem visto. E muita gente está falando que essa guerra que está acontecendo hoje, ela é política, ela é toda planejada. Veja só, hein? Já pensou, será que é planejada? Eu não sei, vou
vou deixar em aberto isso aqui, você pode colocar no comentário o que você acha sobre a atual guerra. Será que ela é toda planejada mesmo? E agora surge a questão do dia 31 de outubro, né? Disseram que vai acontecer alguma coisa dia 31 de outubro. Eu quero ouvir aqui com vocês sobre o que está acontecendo. E eu tenho uma opinião aqui para passar para vocês. Tem até uma matéria aberta sobre isso. Mas antes eu quero ouvir isso aqui com vocês para a gente... Deixa eu tirar um pouco da qualidade aqui e aumentar o tempo, né? Para a gente ver mais rápido aqui, ó. Então, ouça qual é a ideia desta teoria. Eu trouxe esse vídeo do Mais ou Menos Podcast, acho que é isso que fala, porque esse rapaz aqui, ele não é tão teórico como muita gente fala, né? Ele parece um pouco mais pé no chão. Então por isso que eu trouxe ele, mas existe um monte de vídeo sobre isso, tá? Então esse aqui é um vídeo do canal Mais ou Menos Podcast, que eu vou usar aqui de forma rápida, e a gente vai entender aqui o que é a teoria, direto por aqueles que falam sobre ela. Só o Daniel Mastral, que ele falou 2030, achei que é a mesma coisa que o Daniel Mastral falou. Eu fiz live com ele anteontem, né? O Daniel me convidou, nós fizemos uma live de 2h20, cara. A live, eu explicando todas essas coisas, porque ele é bem convergente a muito do que eu venho dizendo, né? E nós já marcamos uma próxima live para 7 de novembro. Vamos estar junto de novo, ele me convidou de novo. Então, ele tá falando que ele falou com o Daniel Mastral. Eu não trago o Daniel Mastral aqui nos vídeos porque eu acho ele muito fantasiador, sabe? De todas as teorias de conspiração, acho que o Daniel, ele viaja um pouco mais. Essa é a minha opinião, tá? Esse rapaz que eu nem sei quem é, pra você ter ideia, mas eu trouxe ele porque eu achei ele mais pé no chão. Mas ele tá falando que ele já conversou sobre isso com o Daniel Mastral. Vamos ver ele falando. Para falar sobre quântica, fé e falar sobre crendice. Foi no Instagram? Tá certo? Foi no Instagram e estão puxando pro YouTube agora. Parece que vão conseguir botar lá no YouTube em cima disso aí. Mas ele vem nessa pegada há um tempo, né? Sobre isso, vem sofrendo as consequências disso, inclusive, né? Dentro do processo, todo mundo já conhece, né? E os infortúnios que ele vem passando. Então a coisa é muito grave, né? Então você imagina que... Ele tá falando que o Daniel Mastral tá sofrendo por ter falado isso. Eu não concordo. Eu acho que essa parte que tá sofrendo, se fosse verdade, ele já teria sofrido tudo que podia sofrer, de tudo que ele falou. Vamos continuar aqui. Quem está, né, atento, quem acordou, né, se não tiver a cabeça muito centrada, você tende a ir para a zona do desequilíbrio. Né? Essa questão do Daniel Mastral, eu assisti um corte dele agora que ele foi no podcast no Inteligência. Então, essa questão aqui do equilíbrio é muito importante. Olha só, pessoal. Eu acompanho a maioria das teorias de conspiração. Eu não parei de ver teoria de conspiração, eu gosto disso, né? Mas a questão do equilíbrio é importante, para você não sair ficando louco. Eu tive amigos que na época lá daquele menino dos caixões do FEMA ficaram loucos, sabe? Perderam a noção das coisas. Eu acho que... e esses dias eu conheci um rapaz que falou que estava construindo uma casa no sítio para ele ir embora para lá e viver de lá. Sem contato com ninguém. Justamente com medo desse globalismo, dessa questão da besta e tudo mais, né? Então é importante que vocês absorvam essas informações, mas mantenham o pé no chão, para vocês não ficarem loucos, porque isso aqui facilmente leva o povo à doideira, tá? À loucura. Vamos ver ele, vamos continuar aqui vendo ele. Ele comentou sobre o dia 31 de outubro. Isso. O que vai ocorrer nesse dia? É fato? É fato. É fato? É fato. Você vai ter pela primeira vez todas as linhas ocultistas estabelecendo agora uma invocação no mesmo tempo, ok? Com os fusos horários diferentes em todo o planeta. Então, o 31 de outubro, segundo a ideia dele aqui, vai ter um evento. O 31 de outubro é o dia das bruxas, tá? Por isso que muita gente cria teoria em cima do 31 de outubro. Quando fala 31 de outubro, o meu freio já ele é acionado. Calma, 31 de outubro, dia das bruxas, né? Aí fácil, né? Fazer teoria em cima do dia das bruxas. Mas o que ele tá falando é que nesse dia 31 desse mês, né, hoje é dia 15, você vai marcando aí na sua agenda também, todas as linhas ocultistas vão tentar abrir um portal pro inferno, diria, né? Mas aí eu quero lembrar vocês de uma coisa que é bem interessante. Esse dualismo que há nessas teorias não é real, sabe? Satanás ele não está em um lugar fora da Terra. Ele já está na Terra. A Bíblia fala que ele circula a Terra procurando a quem ele pode tragar, a quem ele pode destruir. E os demônios também já estão na Terra. Então não precisa ser aberto um portal
né? O que poderia acontecer, o que seria mais assim lógico, é que ele poderia ter uma certa liberdade maior por causa desse portal. E daí a gente vai para a Bíblia, né? A gente vai ler na Bíblia aqui um texto que vai tratar desse evento. Esse evento de certo momento Satanás vai ter uma liberdade maior, ele sim está na Bíblia. Né? Vocês têm lá 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá aqui no versículo 8 principalmente, né? Mas no versículo 3 também, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque esse dia não chegará, que é a volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, então não vou explicar tudo isso agora. Tem estudo sobre escatologia aqui no canal que trata desse assunto também. Então, para mim não é exatamente, não é só teoria, mas parte da revelação da Bíblia, né? Mas a Bíblia falava, Paulo já tinha escrito, de que certo momento da história, o filho da perdição, né? Ele seria liberado para agir na terra. Então talvez o que ele está falando aqui fosse mais bíblico de compreender sobre esse momento. Olha, em certo momento, Satanás vai ser autorizado a agir na terra. Apocalipse 20 também vai falar sobre isso. Muitas linhas escatológicas vão pensar diferente a respeito desse tema, né? Mas de forma geral, a maioria pensa que em certo momento Satanás vai estar livre para agir. Esse texto, se você quiser ler, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e versículo 8, né? Então aqui, ó. Então será revelado aquele ímpio, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. A vinda desse Satanás, ela será mais curta, mas agirá na terra e de Jesus de repente destruirá ele. E aí o texto fala o seguinte, ó, aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então veja bem que é uma coisa um pouco mais pesada do que a gente acaba imaginando, né? Quando você vê Paulo falando poder, ele está falando sobre autoridade, né? E sinais, ele está falando que ele vai demonstrar esse poder, ele vai ter sinais que ele tem esse poder, ele vai agir na terra. A gente não sabe como exatamente, a gente tem que esperar para ver, né? E esses prodígios de mentira significa que ele vai enganar todo mundo. E aí fica aquele grande alerta, cuidado com o que vai acontecer daqui para frente para você não ser enganado, né? Então ele está falando aqui de um portal, mas a Bíblia também fala de certa forma sobre isso, né? Vamos ver como é que ele continua. Entendeu? É uma convocação. Vai abrir meio que um portal. Não é meio que um portal, não. É um portal. É um portal de invocação, né? Porque você imagina o seguinte: Jesus não falou que se nós estivermos reunidos, o nome dele vai estar presente? 2 ou 3? Agora você imagina, né? Nós estamos falando de milhares de praticantes de todas as linhas ocultistas simultaneamente fazendo uma invocação. Aqui ele acaba cometendo um erro que ele equipara Satanás com Jesus, né? A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei. Enfim, as aplicações teológicas do texto não tem nada a ver com o que a maioria faz, mas Jesus disse isso. Agora, não significa que Satanás tenha o mesmo poder e autoridade que Jesus, nesse caso, entendeu? Uma coisa é Jesus falar, outra coisa é Satanás tentar fazer. Ele não consegue. É claro que, de forma geral, Satanás pode estar em todos os lugares pelos seus anjos que seguiram ele na queda, né? Mas não com o mesmo poder, a mesma soberania. Aqui a gente está tratando de um atributo divino, né, cara? Que é a onipresença. Então, ele deu uma derrapada aqui, mas tudo bem. Ele não está tratando de teologia reformada, ele está tratando de uma teoria de conspiração. Vamos continuar vendo. Essa data, doutor? Porque, na realidade, ela marca aí, né, várias coisas na história da humanidade, né? Vamos falar do lado cristão, a reforma luterana. É isso, né? A reforma protestante, ela é justamente no bendito 31 de outubro, né? Mas você também tem, dentro dessa data aí, né, a abertura agora histórica do mundo espiritual, né? Tanto é Então, essa teoria de abrir o mundo espiritual é bem teórica mesmo. Segue aquele padrão das doutrinas de batalha espiritual, né? Assim, dá para fazer uma aplicação real disso e a gente pode ver alguma coisa acontecendo? Dá, de certa forma dá, porque a Bíblia falou, né? A Bíblia fala que em certo momento esse cara será solto. Então, isso seria equivalente a essa abertura do mundo espiritual, né? De certa forma, tá, pessoal? Não se esqueça que isso aqui é uma teoria. Agora eu quero saber de vocês.
Vocês acham que isso vai acontecer esse ano? Vocês acham que vocês estão assistindo isso acontecer? Além de todos os problemas que eu citei, a gente tem que lembrar também do aumento do pecado, por exemplo, né? As pessoas se interessando cada vez menos por Deus e mais pelo mundo, olha só. Querendo ou não, as pessoas estão sendo preparadas para um evento como esse, um evento de grande enganação, de abandono da religião de Yahvé. E aí, meu amigo, se você não acredita em Yahvé e depois descobrir que estava certo, aí pode ser tarde demais. Entende? É essa a questão. Ah, não acredito em nada disso. Ok, mas se você descobrir depois que ele estava certo, o que você vai fazer? Entende? Vai ter que chorar, né? Não adianta. Mas é aí que tem essa aplicação, que poderia acontecer dessa forma. Né? Vamos ver o que ele fala. Eu só tô corrigindo os probleminhas teológicos aqui, mas vamos continuar. Fato que o pessoal comemora o Halloween, né? O Halloween é em cima disso. Eu até fiquei surpreendido, né? No shopping que eu tenho clínica, aqui no Rio de Janeiro, o Dia das Crianças está estampado o culto a Halloween. O que é que tem a ver o 12 de outubro com o Halloween? Isso é uma coisa interessante. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu não sei porquê, vocês podem colaborar comigo nos comentários. Por que que o pecado, os poderosos, querem distorcer e querem depravar as crianças? Já repararam nisso? Esse movimento tem acontecido desde meados de 94, eu já percebo isso. Tem até texto no blog sobre isso, antigo já. Mas existe um movimento bem liberal que visa as crianças, sabe? Em destruir o senso moral das crianças. E isso tem sido muito mais forte agora, né? E o que ele está falando aqui, essa união entre o dia 31 de outubro e o dia 12 de outubro, faz sentido. Faz sentido. Não é à toa que a maioria dos filmes já estão por esse caminho, né? Não é à toa que a maioria das novelas já estão assim. Tem tempo que a gente fala das novelas, né? Que a novela ficou mais sensual do que tudo. Então, cara, isso tudo não pode ser ignorado. Isso é um fato que tem acontecido. E ele tá ligando aqui de novo, né? Fazendo mais uma ligação, mais um aviso sobre algo que a gente já tem falado há muito tempo. Mas já trouxeram para dentro do ambiente infantil o conceito do Halloween. Então isso está sendo empurrado goela abaixo, né? Eu olhei, né? Tomei um susto, estou ainda processando para falar com a administração, com a área de marketing, para perguntar para os caras de onde é que eles tiraram essa ideia. Mas fato é que os caras já tiraram. Então se você chegar onde eu trabalho lá, você vai ver estampado, né, o processo do Halloween já no 12 de outubro das crianças. Ok. Se o cara ainda tivesse colocado a Aparecida, eu até ia entender porque é a padroeira do Brasil, toda essa parada, mas não. Os caras trouxeram o conceito do Halloween pro 12 de outubro, ou seja, eles já empurraram a Aparecida de lado e colocaram agora, de fato, né, a ação dos druidas, dos celtas em céu aberto, né, porque o conceito de bruxa, isso vem para nós a partir dos druidas, né, e dos celtas, né, a questão dos magos, dos feiticeiros, que já estão de novo em operação na Europa, né, já voltou, os cultos já voltaram, como voltou o culto na Índia de Kali. Coincidência ou não, né, esse culto volta no período de pandemia, coincidência ou não, a Índia tem um índice de mortalidade pequenino, por conta, né, do amiguinho de Wuhan. Coincidência ou não, nós temos um amiguinho novo que está querendo sair da Índia para passear pelo mundo. Será que é coincidência? Essa questão aqui, muita gente acha que isso é muito teoria, né? De os bruxos e tudo mais. Eu quero lembrar vocês de que nos últimos meses, né? Acho que de 2022 para cá, bota aqui nos comentários para ajudar, pelo menos, a gente viu o aumento dessas outras religiões confrontando o cristianismo. Então você tem, pelo menos, vou citar por alto aqui, se você quiser colaborar no comentário, colabora. Pelo menos 2 eventos envolvendo o satanismo e as estátuas do Deus que eles adoram lá, em público, né? Um evento, pelo menos, de culto satânico também liberado em público. Em São Paulo, nós tivemos 1 ou 2 eventos da Marcha do Candomblé, se não me engano. E ninguém questiona o Candomblé, né? Você vai lá, paga para desfazer a família de alguém. E ninguém questiona isso. Veja como eles agem de forma aberta, sabe? Ninguém considera errado, considera cultura. Fazer um trabalho para matar outra pessoa, fazer um trabalho para derramar sangue de animal em crianças.
Todo mundo sabe que isso acontece nesses cultos, né? Além de toda a hipnose que tem, de tudo que eles falam lá, ninguém analisa esses caras. Eles estão indo contra o cristianismo, né? Pelo contrário, parece que a cultura e a política se uniu contra nós, né? De forma a autorizar eventos, como eu falei, né? Mas tentar deturpar ou destruir o cristianismo, que fala tanto de amar ao próximo, né? Tanto de respeitar o próximo. Veja os 10 mandamentos, como é. Eu estava falando hoje no culto que se o mundo obedecesse os 10 mandamentos, o que nós teríamos era uma sociedade perfeita. Você conhece os 10 mandamentos? Você consegue imaginar uma sociedade obedecendo os 10 mandamentos? Não para ser justificado, não para ser salvo, mas como regras para uma sociedade perfeita. Dá uma olhada depois, você vai ver. Agora, essa liberação do mal, né, e vendo o mal como uma cultura e o cristianismo como o mal, né, dessa forma, ela tem acontecido com mais força de 2022 para cá. Né, vários eventos assim. Quem não acompanha essas notícias, pessoal, vai achar loucura isso, mas quem está acompanhando o tempo todo sabe que isso é real. Os 2 países mais populosos do mundo geraram amiguinhos para passear pelo planeta. Complicado. Mas esse dia, essa abertura desse portal, o que implicaria nas nossas vidas? Você vai ter um mundo até lá e outro depois disso. Compreendeu? Porque você imagina um estágio de legalidade total. Né? Você hoje tem um cristianismo combalido. Né? Combalido, né? Nós não temos ato de humilhação, não está acontecendo isso no Brasil, não está acontecendo isso na Europa, não está acontecendo na América do Norte, Oceania, nem no Oriente, nem na África. Né? Talvez eu seja um dos poucos que vem falando sobre isso. Inclusive, nessa conversa com o Daniel, eu falei com ele, pô, Daniel, começa a falar, cara, que tem que fazer ato de humilhação, cara. As pessoas têm que entender a gravidade do que nós estamos. Então, segundo ele, o mundo que vai surgir depois do dia 31 é diferente. Um mundo mais aberto ao mal do que já está hoje, né? Essa é uma profecia que pode ser facilmente subentendida pelo que está acontecendo. Então, né, não dá para dizer que é uma profecia exatamente, sabe? A análise fria do que está acontecendo já nos caminha para isso, né? O mundo está ficando mais mal. Mas vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 31, né? Uma coisa que ele falou aqui, que eu já tinha citado, é a banalização da religião, né? O cristianismo está ficando para trás. Os cristãos estão se importando cada vez menos com o cristianismo, mais consigo mesmo e por aí vai, né? Assim, a gente poderia ficar falando o dia todo aqui sobre o que está acontecendo com o cristianismo, mas a gente tem que olhar agora o cenário global. O mal sendo colocado no topo como uma coisa boa, as distrações como realmente importantes e as coisas importantes como banais, como sem necessidade. A própria guerra, para vocês terem uma ideia, essa guerra que está acontecendo lá na Rússia e a guerra de Israel, ela está sendo, sim, monitorada 24 horas por dia por quem gosta de guerra. Nós temos hoje no mundo um Big Brother da guerra. Então, onde as pessoas acompanham essa guerra como se fosse um time, sabe? Pouca gente chorando, se lamentando, né? Como o rapaz está falando ali. Mas muita gente acompanhando a guerra como se fosse Flamengo contra Vasco. Entendeu? É isso que está acontecendo. Infelizmente chegamos nesse tema, né? Nesse tempo, né? E o que ele está falando é uma coisa que a gente deveria voltar a pensar, né? Será que não deixamos a religião de lado e isso é que desencadeou tudo o que está acontecendo agora? Né? Aí fica aquele tempo para a gente meditar, né? Será que ao invés de pensarmos na volta de Jesus, deveríamos assumir que todos os problemas que estão acontecendo é nossa culpa por ter abandonado a verdade? Talvez nem a época de Jesus voltar, talvez isso é fruto de uma geração que despreza a verdade, que não ama o próximo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Pode ser que Jesus volte mesmo e pode ser que não, né? De forma geral, isso tudo é culpa do pecado, né? Da nossa prática em relação ao outro. A gente deve pensar sobre isso também. Enfrentando, ok? Porque a fé, ela está sendo extinguida, observa isso, né? Você já não ora mais, você já não lê a Bíblia mais, você está perdendo a conexão com o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz algo muito incrível, né? Ele diz o seguinte, olha, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo, ok? Se você entristecer o Espírito Santo, babou, porque somente ele... Aí vem a teologia dele, de entristecer o Espírito Santo. Mas beleza, vamos relevar.
ele tem a capacidade de te constranger, ok? Eu posso ser o cara mais eloquente do mundo, você vai ficar rindo na minha cara, tu vai achar graça, eu não vou conseguir te sensibilizar. O cara que sensibiliza, historicamente, é o Espírito Santo. Se você entristecer o Espírito Santo, você vai ter um padrão ético, moral, deturpado, distorcido e vai, de boa, surfar na bendita da onda, porque não tem nada que agora diga pra você que o que você tá fazendo tá errado. Então, por mais estranho que possa parecer, isso aqui tem na Bíblia mesmo, tá? Não quando fala sobre entristecer o Espírito Santo. Ele está usando essa referência, mas Paulo vai falar que Deus, ele abandona aquelas pessoas que seguem o pecado, sabe? É isso que a Bíblia fala. Se não me engano, é Romanos, né, capítulo 1. Vamos dar uma lida aqui. Deixa eu ver se é Romanos capítulo 1 mesmo. Então, assim, poxa, pode ser uma má leitura dele, pode, mas não exatamente uma má leitura, sabe? A Bíblia, de certa forma, trata desse assunto, sim, né? Aqui no capítulo 1 de Romanos mesmo, tá? Ó. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, das aves e tal. Por isso, Deus também os entregou à impureza pelas concupiscências dos seus próprios corações para desonrarem seus próprios corpos entre si, né? Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis. Eu estou lendo na King James Version, traduzida pelo Google em português, tá? Então, olha só. Deus os entregou a estas posições para que eles recebam o resultado do pecado, tá? Então, ele não está exagerando em relação a isso, não. Mas eu acho que já viu aqui sobre esse portal, né? Teoricamente, que vai ser aberto dia 31, lembrando que isso aqui é um vídeo sobre teorias, né? E agora eu quero deixar a minha opinião, né? Antes disso eu quero botar uma página aqui que tem a ver com a minha opinião e que pode ajudar a entender um pouco mais, né? Deixa eu aberto aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Essa é a minha opinião. Eu creio que pode ter a ver, sim, com a volta de Jesus. Eu acho que pode ter, mas nós só vamos conseguir entender perfeitamente quando acontecer. Então a gente precisa esperar, né? Não dá para dizer exatamente o que vai acontecer, sabe? Só Deus sabe quando o fim do mundo vai acontecer e tudo mais. A Bíblia fala sobre algo parecido com o que ele está falando para o dia 31. Ela só não fala que vai ser em 2023. Aí tem gente que vai achar que já aconteceu, tem gente que vai achar que vai acontecer depois do arrebatamento, por exemplo. Eu creio que vai acontecer na nossa geração. Tá? Antes do arrebatamento mesmo, nós vamos experimentar isso, por isso é que eu fico atento. Agora, eu quero perguntar para você que não acredita dessa forma, não vai ficar atento? Cuidado, fique atento assim mesmo. Pense, eu não acredito dessa forma, mas por segurança eu vou ficar atento. Então fique atento, porque se isso acontecer e a sua teoria estiver diferente do que vai acontecer de fato, você não vai ser pego de surpresa, como a maioria do mundo vai. Agora, uma última questão que eu quero tratar com vocês é: os globalistas podem ter percebido que o que a Bíblia fala é real e que Jesus está voltando. Não apenas que Jesus está voltando, mas que as coisas estão acabando, sabe? Os globalistas e os poderosos ali, o pessoal vai falar que são os Illuminatis, os maçons, enfim, os caras que detêm o poder, né? Eles podem ter percebido que as coisas estão indo de mal a pior, sim. E ao invés de se arrependerem, porque esses caras não vão se arrepender, tá? A maioria vai ser condenado mesmo. Ao invés de se arrepender, eles estão tentando preparar o mundo para que eles vivam em paz, sabe? Então eles perceberam que se continuar assim as coisas vão ficar mais difíceis e eles estão preparando o cenário para eles mesmos. E isso exclui a gente. Lembra das pedras de Geórgia? Talvez aquelas pedras de Geórgia estivessem falando sobre isso também, né? Eu achei uma matéria aqui bem interessante que mostra um pouco da preocupação desses caras. Olha o que está escrito na matéria, ó. Saiu no portal Terra, né, ó. O único animal imortal do planeta não nos concederá a vida eterna. Olha a mente dos caras. Eles querem prolongar a vida aqui na Terra. Por que alguém poderia querer prolongar sua vida aqui na Terra? Pensa um pouco. Será que eles perceberam que alguma coisa vai acontecer quando eles atravessarem essa vida?
Por isso que eles querem preparar o planeta para eles viverem aqui para sempre, para, tipo assim, burlar a vontade de Deus. Vamos burlar o Apocalipse, vamos preparar o planeta para nunca acontecer o que a Bíblia falou. É claro que não vai dar certo, mas a ideia deles pode ser essa. Ó, o único animal imortal do planeta não nos concederá a vida eterna. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você está querendo passar a eternidade inteira aqui? Né? Olha só, se você for para o céu, você não vai querer, porque a vida eterna aqui é muito pouco. Né? A vida eterna é no céu, é com Jesus no céu. Mas os caras estão querendo dar uma esticada nisso aí, sabe? Não, gente, vamos voltar, vamos deixar o planeta de ser destruído agora não, vamos demorar mais, né? E aí com isso atrasar o apocalipse, né? Ó, a notícia diz o seguinte: a água-viva, esse nome aqui, né? É o único animal imortal do mundo. Desvendamos o seu genoma, mas o máximo que conseguiremos com isso é atrasar o envelhecimento. Os caras não querem morrer, eles não querem que sair daqui tão rápido assim, né? E aí, por quê, né? Porque eles querem atrasar esse acontecimento que vai acontecer com todo mundo, né? Fica aí a minha grande questão. Eu acredito que se nós não estivermos chegando realmente no dia do juízo final, se então for dia 31 agora de outubro, pode não ser mesmo, eu acredito que há sim um plano dentre esses poderosos de atrasar a volta de Jesus. E para isso, uma boa ideia para eles seria executar o que está escrito nas pedras de Geórgia. Lembra que eu disse sobre elas? Seria uma boa forma de atrasar. Agora, atrasar para quê? Né? Porque para fazer isso, muita vida vai ter que ser perdida. Aliás, muita vida já tem sido perdida, talvez para atrasar esse evento global e final da natureza humana, né? A minha conclusão é a seguinte: pensa no que eu vou falar. Esteja atento e preparado para qualquer coisa, sabe? A gente fala que isso é teoria, mas no fundo, amanhã isso pode virar realidade. O ARP, que era uma teoria, ele se mostrou real, sabe? É real. O Blue Beam é real também, não é só uma teoria de conspiração, não. Não é real como estávamos esperando, mas está acontecendo. O Blue Beam está em pleno funcionamento. Então estejam atentos e preparados para qualquer coisa, dependente do que for, né? Só não fique louco por isso, mas preste atenção no que está acontecendo. Não creiam, pessoal, em um Salvador universal, como fizemos aí, ó, o Brasil fez em 2022, elegendo um possível salvador dos pobres. Cuidado para vocês não fazer isso. Aliás, não creia em nenhum Messias, tá? O único Messias que existe de verdade é Jesus. Então cuidado para você não idolatrar o político X ou Y, porque ele não vai resolver o problema da Terra. Mas, em certo período, alguém pode se levantar para tentar resolver. Esse pai dos pobres, que está em pleno funcionamento hoje, por exemplo, ele quer uma paz no mundo, mas ele não quer Deus. Ele não quer o Deus da paz, entende? Então, olha só, esse Messias aí atual, o Messias vermelho, ele não apenas falhou, mas ele está batendo na cara dos cristãos que votaram nele. Você foi um, você provavelmente deve estar passando vergonha também. Então não creiam em salvadores do mundo, porque eles não existem, tá? Cuidado com as redes sociais, preste atenção, porque há muito engano na rede social. Muita gente vai fazer um vídeo sobre esse e falar que não, é assim mesmo, sabe? É desse jeito aí que vai acontecer. Cuidado com isso. A gente já falou aqui do Romilson lá, que fez uns 3 vídeos na vida dele falando sobre o arrebatamento, que nunca aconteceu. Né? Agora tem esse do dia 31 de outubro, que a gente também não sabe se vai acontecer. É bom ficar atento, tá? Estejam aí, em último caso, em oração e se mantenham firme à verdade, sabe? Procurem a verdade. A palavra de Deus que eu creio é a verdade. Se você não é cristão, eu te convido a conhecer a palavra de Deus. O meu canal está disponível para te ajudar também, tirar suas dúvidas sobre a palavra de Deus e te colocar aí nessa direção que, na minha opinião, é a melhor, principalmente agora com esse monte de coisa acontecido. Pode ser só mais um momento ou pode ser o último momento realmente. Fique com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, curtido o vídeo, ficado até o final. Até o próximo e tchau.